Beleza, pessoal? Então vocês pedem vídeo na academia? Temos vídeo na academia. Hoje nós vamos falar sobre treinamento de ombros, transformar os ombros em rodas de caminhão, cintura escapular elevada. Então fica comigo até o final desse vídeo, já clica no gostei e se puder se inscrever para você acompanhar os próximos treinos, que vai ter peitoral, coxa, glúteos, vai ter de tudo. Então se inscreve aqui no canal. Eu com a minha regatinha da Growth, o meu shortinho do Panamá, vamos meter um treino. Vamos lá. Hoje é um dia que tem uma temperatura razoável, então eu não vou fazer um aquecimento geral. Porém, um aquecimento localizado, ele é extremamente bem-vindo. Para quê? Mobilizar o fluxo sanguíneo, fazer o corpo entender de que a gente vai treinar. Então vamos começar pelo aquecimento. Já fiz vídeo completo sobre aquecimento externo, geral, localizado, etc. Você pode conferir, mas vamos fazer aqui hoje um aquecimento localizado para deltoides. No primeiro exercício dos treinamentos de deltoides vai ser justamente a elevação lateral, que eu vou explicar já já. Então eu vou aquecer com o meu primeiro exercício. Por quê? Porque o primeiro exercício vai fazer uma exigência específica. Então eu vou aquecer justamente com ele, para preparar para ele. E como que eu vou fazer um aquecimento? Normalmente numa elevação lateral, eu vou pegar ali, Leandro Twin, vou pegar mais ou menos ali 12, 14 quilos. Então eu vou aquecer com metade da carga, 20 movimentos. Mas Leandro, aí eu vou cansar bastante fazendo com metade da carga 20 movimentos. Sim, a ideia é essa. No aquecimento a gente tem que ter intensidade, não muito alta, porque aí é o treinamento, mas se eu tiver muito baixa, eu não vou ter estímulo. E sem estímulo, como é que vai responder ao aquecimento? O corpo tem que entender que está sofrendo alguma coisa para gerar uma resposta. Então você pegar aqui e ficar levantando os seus braços, desculpa, isso não vai aquecer nada. Você tem que pegar alguma carga. E a carga ideal é metade da que você utilizaria no exercício para ir até a falha. Como primeiro exercício, eu vou começar com o lateral. Então, ao contrário do que todo mundo prega para você, você começar pelo um exercício monoarticular não tem nenhum problema. E a gente vai começar agora pela elevação lateral. Por que isso? Porque o deltoide anterior, a gente foca bastante nos exercícios de peito. E o deltoide posterior, a gente foca bastante nos de dorsais. Então, o lateral deve ser o nosso foco. Então, nesse treinamento específico que eu viso um pouco mais de largura, eu começo pela elevação lateral com um volume muito grande. Já começo com uma técnica avançada, German Volume Training, GVT, que tem a explicação aqui no canal, que consiste em fazer 10 de 10. Eu já sinto um pouquinho de pump, e isso quer dizer que com maior fluxo sanguíneo nessa região, eu tenho mais oferta de nutrientes. Por exemplo, eu tenho mais oferta também de oxigênio, que é extremamente bem-vindo para quando vai fazer uma forcinha a mais. Como primeiro exercício, eu vou começar com o lateral. Então, ao contrário do que todo mundo prega para você, você começar pelo um exercício monoarticular não tem nenhum problema. E a gente vai começar agora pela elevação lateral. Por que isso? Porque o deltoide anterior, a gente foca bastante nos exercícios de peito. E o deltoide posterior, a gente foca bastante nos de dorsais. Então, o lateral deve ser o nosso foco. Então, nesse treinamento específico que eu viso um pouco mais de largura, eu começo pela elevação lateral com um volume muito grande. Já começo com uma técnica avançada, German Volume Training, GVT, que tem a explicação aqui no canal, que consiste em fazer 10 de 10. Muito bem, pessoal, no meio do German Volume Training GVT, 10 de 10, no caso 10 até a falha, com 10 repetições, mais ou menos, é normal que aconteça uma diminuição da carga depois da quinta série. Então estou na minha quinta série com 14 quilos, é o peso que eu aguento. Você tem que pegar o peso que você aguenta. Tem gente que pega mais do que eu, tem gente que pega menos do que eu, e isso não quer dizer nada, porque não somos levantadores de peso, somos construtores de massa muscular. Ainda que eu venha falhando miseravelmente por 10 anos, acredite, eu tentei construir alguma coisa. Mas enfim, se preocupe em qualidade de movimento. A partir de agora, eu vou começar a perder qualidade de movimento.
Mas como que eu não vou deixar isso acontecer? Deixando o meu ego de lado e trocando os meus 14 quilos por agora 12 quilos. Fui até a falha, 10ª série, mais ou menos 10 repetições, e agora já sinto um pump maior, e agora a gente vai fazer um manguito rotator externo. A gente focou bem no lateral, agora a gente vai trabalhar um músculo que tem uma estética, um poder estético fenomenal, sem ser um músculo estético. Como assim, Leandro? Manguito rotator externo, ele ajuda você a tracionar os ombros para trás. Ele ajuda nessa postura. Quem tem manguito rotator externo fraco, ele tem esse processo aqui, ó, de cifose. Então perceba, o mesmo corpo, só que se é curvado para frente, os ombros, o peitoral fica mais fechado e as costas menos poder estético, propriamente dito. Se eu traciono isso para trás, eu fico mais atlético. E como que eu vou fazer esse trabalho? Com o manguito rotator externo, já que o interno faz o processo inverso. Nesse exercício você não vai ver um músculo definindo, pulando, nada do tipo. Só que ele ao longo do tempo vai trazer uma estética, uma cintura escapular para o seu corpo muito mais bonita. Todos os meus alunos fazem esse exercício em todos os treinos, certo? Leandro, como é que faz para ser seu aluno? leandrotwin.com.br. Beleza então, pessoal, 10 de 10 elevação lateral, 2 de 15 no manguito rotator externo. Por quê? Porque a gente gastou muitas séries do nosso treinamento com elevação lateral, que é o foco principal desse treinamento. Então a gente tem menos séries para gastar com as outras regiões, mas não tem problema, porque lembra que eu falei do deltoide anterior ser recrutado bastante com o peitoral, certo? Então agora a gente vai fazer mais 2 séries de elevação frontal. Porém, a gente vai utilizar a pegada neutra, a qual melhora um pouquinho o recrutamento das fibras do deltoide anterior. Para que a gente tenha tensão constante, a gente está muito no peso livre, o que é excelente, mas máquinas são boas, cordas são boas, cabos, tudo ótimo. Então nós vamos utilizar agora a elevação frontal na corda, com pegada neutra. A gente vai lá para os cabos. Pessoal, fizemos uma série até exaustão. Essa segunda série a gente vai aplicar uma técnica avançada novamente de treinamento, que eu já expliquei aqui no canal, que é o drop set. Inclusive, se inscreve no canal que eu vou fazer de peito, de dorsal, de coxa. Então se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Vamos para cá que a gente vai fazer um drop set de 3 vezes. Desce mais ou menos 20% da carga e o ideal é que seja sem intervalo nenhum. Eu só estou intervalando porque foi para explicar para você. Falhou de novo. Percebe que eu fui até a falha, tanto no drop quanto na série, mas sem fazer loucura, porque o treinamento visando uma construção de um corpo é de longo prazo. Então
Se eu venho aqui e roubo muito, eu aumento muito o meu risco de lesão, o que tira a sustentabilidade da atividade física. Se eu vou até a falha com o movimento perfeito e paro, talvez eu conseguiria extrair uma repetição a mais roubando? Talvez sim, mas será que seria mais importante? Porque se eu me lesionar, eu vou tomar uma ré no meu treino de 6 meses. Então é melhor eu parar antes e continuar a minha rotina de treinamento para o resto da vida. Aí sim eu vou evoluir mais. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para o nosso último exercício de ombros, que vai trabalhar justamente a porção posterior, que é muito estimulada com as remadas. Por isso que a gente vai trabalhar ela bem pouquinho. Tem indivíduos que não precisa nem fazer um exercício específico de posterior de ombros, porque ele já tem uma genética boa, já faz bastante remadas no seu treinamento de dorsais, então fica tudo bem. Mas nesse caso aqui, a gente quer focar as 3 regiões com mais especificidade na lateral, então vamos fazer um para posterior. 2 de 12 para a gente terminar o nosso treino com 16 séries de ombros, 2 técnicas avançadas e tudo feito bem certinho, com movimento bem correto, que é sempre o princípio básico da musculação para a hipertrofia. Então nós vamos fazer o crucifixo inverso de forma livre, ok? Leandro, eu tenho dificuldade de estabilizar esse movimento, a minha lombar está um pouco cansada. Você pode fazer ele num banco, não tem problema, mas nesse treinamento específico eu vou fazer ele livre mesmo. Vamos lá. Perfeito o movimento. Quando a gente vai fazer o crucifixo inverso, o ideal é que a gente ficasse bem retinho, porque a gente consegue trazer o foco maior para os deltoides ao invés dos trapézios. Então, se eu faço o movimento aqui, ele é menos eficiente para o deltoide posterior do que aqui. Então, o ideal é de que fique a sua coluna mais reto possível. Pensa se alguém consegue passar uma roupa aqui em cima. Esse é o ideal. Muito bem, pessoal. Treino de ombros finalizados. Se inscreva no canal, porque vai ter mais vídeos de treino. Gostaria de pedir a sua sugestão. Próximo vídeo deve ser de qual grupo muscular? Escreva aqui nos comentários, clica no gostei e como executa elevação lateral de forma perfeita, Leandro, mas tudo sobre elevação lateral. Fique com esse vídeo. E esse material que você vai conferir agora é um material que eu disponibilizo para os meus alunos, né? Que é a execução correta dos exercícios. Toda quarta-feira eu estou postando aqui esse compilado. Hoje vamos falar sobre os deltoides. Lembrando que esses vídeos soltos eu posso procurar, por exemplo, elevação lateral, execução Leandro Twin. Você vai encontrar esse vídeo solto, de repente, para uma consulta rápida